Hoje eu vou ensinar uma coisa bem simples, que é fazer marshmallow. Os ingredientes são super fáceis. O que você vai precisar é um copo de açúcar comum, açúcar granulado, 3/4 de copo de água fria e 3/4 de copo de água normal, temperatura normal. Uma mistura feita com açúcar confeiteiro e maisena ou amido de milho. Então você faz assim, metade açúcar confeiteiro, metade de amido de milho e reserva. A quantidade realmente não importa. Então você pode fazer um copo de cada ou meio copo de cada, misturar e reservar. E um produto chamado glucose. Eu tenho a glucose, mas se você não tem, você pode usar o mel caro. É a mesma coisa. Mel caro, dessa corzinha clarinha, é a mesma coisa. Você vai precisar de um copo, ok? Então, são esses os ingredientes. A forma, eu tô usando essa aqui. Se você quiser, porque eu gosto deles grandinho, assim, alto. Se você gosta deles mais espalhado, você usa uma forma maior. Eu tô usando essa forma aqui, que ela é mais ou menos o tamanho da minha mão. E eu sprayei ela com esse spray de manteiga, mas se você não tem, só é passar manteiga no fundo e depois você coloca papel manteiga para cobrir a forma. Se você não tem um papel manteiga, você pode usar o papel alumínio, dá no mesmo. Então, depois que ela tá pronta assim, o que você faz é pegar um pouco mais de açúcar confeiteiro. Pouquinho e você passa assim no topo, peneira e coloca na forma. Um pouquinho de açúcar confeiteiro. Eu tinha esquecido dessa parte. Então, você peneirou aqui o açúcar confeiteiro, colocou pela forma inteira. E a sua forma está pronta para receber o seu marshmallow. E vamos começar a fazer o marshmallow. A primeira parte do marshmallow, começar a fazer, a primeira coisa que fazemos é colocar a gelatina em pó nos 3/4 de água fria. Você pega a sua água fria, que você reservou 3/4 de um copo de água fria, e coloca a sua gelatina dentro. Essa gelatina você vai reservar, você não vai fazer realmente nada com ela agora. Você vai deixar ela nessa água aqui reservada. Então, numa panela, você coloca o açúcar, um copo de açúcar e 3/4, um copo do açúcar, um copo da glucose ou do mel caro, um copo de mel caro, se você não tem a glucose, e 3/4 de copo de água. E você leva ao fogo. Então, você leva ao fogo a mistura até começar a ferver. Ele se liquidifica muito rápido, não sei se dá para você ver a mistura. Ela se liquidifica muito rápido. E assim que começar a ferver, o que acontece às vezes, ela começa a criar cristais no lado a cristalizar ao redor da panela, nos cantos. Então, o que eu faço geralmente, quando começa a ferver, eu tampo e deixo assim por uns 2 minutos. Assim, tudo que cristalizou dos lados vai derreter e vai ficar todo uniforme. Passados 2 minutos que você cobriu para derreter todos os cristais ao redor, você destampa e agora a gente vai controlar a temperatura desse mel que a gente está fazendo. O que a gente quer é que chegue a 140 graus Celsius. Então eu vou usar um termômetro que ele suporta quintura, chama termômetro de Candy.
E a temperatura que eu quero é 140 graus Celsius, que chama o soft crack. Ela quebra, mas ainda é soft, ainda é suave. Chama soft crack. Então eu vou colocar na panela e vou assistir chegar a 140 graus, que leva mais ou menos de 5 a 8 minutos, depende da temperatura do fogão. Pronto, chegou a 140 a temperatura do mel que a gente está fazendo no fogo. Então, a gente retira o termômetro. Lembre-se, você esperou chegar a 140. Depois que começou a ferver, você não mexe mais. Só espera ele chegar a 140. A gelatina eu já coloquei dentro da batedeira. Aquela gelatina que a gente reservou na água está dentro da batedeira. Eu ligo a batedeira e eu vou adicionando aos poucos o açúcar feito, o mel que a gente fez. Aos poucos, porque senão vai queimar a nossa carne. E ele vai se misturando aos poucos com aquela mistura de gelatina. Agora que eu já coloquei todo o mel, tudo aqui misturando, o que eu faço? Eu vou aumentando a velocidade da batedeira aos poucos. De baixo eu vou passar para médio. Melhor sair de perto um pouquinho, porque pode salpicar em você. O que acontece é que a batedeira começa bem quente. Você toca aqui com açúcar frio. Quando o marshmallow está pronto, a bacia da batedeira está fria. Esse processo de bater vai levar mais ou menos 10 minutos. Vou passar agora de médio para rápido e vou sair e vou contar mais ou menos uns 10 minutos no total. Dez minutos se passaram. 10 minutos se passaram e o que você vai encontrar é essa textura aqui, tipo como um marshmallow derretido ou um glacê que você fez. Essa é a textura e a gente vai passar isso aqui para a forma. Então eu transferi o marshmallow para a forma. Tá aqui o marshmallow. Você tenta espalhar o máximo que você puder. E agora o que eu faço? Eu pego um pouquinho de açúcar confeiteiro e eu polvilho o topo com um pouquinho de açúcar confeiteiro, assim. Polvilho um pouco o topo com um pouco de açúcar confeiteiro, do mesmo jeito que você fez no fundo da forma. Depois disso, eu pego um pedaço de papel manteiga, que eu cortei mais ou menos o tamanho da forma, e eu coloco em cima para me ajudar a espalhar o marshmallow. Porque como você viu, não é fácil
espalhar o marshmallow na forma. Então, o que eu faço? Eu uso um pedaço de papel manteiga para me ajudar e deixar ele mais ou menos todo do mesmo tamanho. Mais ou menos todo espalhado na forma. Tem uns lados que são mais difíceis que outros, eu vou tentar de novo. Mas é basicamente isso. Depois que você fizer isso, você deixa descansar por pelo menos 4 horas. A gente vai deixar descansar, quando depois das 4 horas tá pronto o seu marshmallow. E a gente vai mostrar. Eu esqueci de avisar, você tira o seu papel manteiga, você não deixa ele na forma, tá bom? Você tira ele e reserva isso aqui por 4 horas. Tira o papel manteiga que estava no topo. Então, algumas horas depois, aqui está o marshmallow, tá pronto. Se você quiser um perfeito quadrado, quando você for colocar o papel manteiga, você coloca só no fundo. Porque o papel manteiga dos lados fez com que ele não ficasse um quadrado perfeito. Mas tá aqui o marshmallow. Você fez marshmallow caseiro. Se você quiser, você corta com uma coisa assim. Se você tem uma. Se você não tem, você pode cortar com a tesoura. Ele é um pouco assim grudento, né? Ele não sai fácil. Então, ou uma tesoura ou uma... Pode ser uma faca também. Mas ele não corta perfeitamente. Você pode usar uma tesoura também. Como esse aqui. Um exemplo. Like this. Muita gente prefere a tesoura. Porque qualquer outra coisa não vai cortar perfeitamente. Veja que fica assim. E a tesoura corta. Lembra daquela mistura? Metade a maisena, metade açúcar. Você vai usar agora. Você corta os pedaços que você quer. Se você quer quadradinhos assim, passa na maisena. E vai estar pronto. Deixa eu pegar um prato. Passa na maisena. Tá aqui o seu pedaço de marshmallow. Maisena no açúcar. E aí você vai separando. Se você prestar atenção, quando você come o marshmallow, ele tem um pouquinho de pó nele. É o marshmallow de supermercado. Tá aqui. Você fez os quadradinhos, colocou maisena. Se você quiser retirar o excesso da maisena, você coloca os quadradinhos, cubos, numa peneira e sacode um pouquinho. Então sai o excesso da maisena e do açúcar de confeiteiro. Você pode usar um saquinho desse, botar eles e dar de presente ou ser lembrancinha de festa, de alguma coisa. Você pode encher um saquinho desse, isso é uma dica. E dar de presente. E é um presente até barato. Uma lembrancinha. Então, obrigada por assistir. Tchau.